Então, dando continuidade à apresentação do seminário, eu irei falar um pouco sobre as frequências extremamente baixas, ELF, Extremely Low Frequency, do inglês. Então, as frequências extremamente baixas apresentam um espectro eletromagnético compreendido entre 3 e 30 Hz. Alguns autores trazem uma diferença dizendo que ela está entre 3 e 60 Hz. Ela pode ser encontrada na natureza ou ser causada artificialmente. Isso a partir da globalização e da industrialização, que vem trazendo cada vez mais o uso de equipamentos eletroeletrônicos, também contribui para que o aparecimento dessas frequências artificiais seja maior do que as naturais. Essas frequências apresentam um comprimento de onda entre 10.000 km e 100.000 km. Alguns autores trabalham as frequências muito baixas, que estão compreendidas entre 70 e 1000 Hz, juntamente com as frequências extremamente baixas. Na imagem, ali nós podemos ver vários equipamentos, e eles estão nas suas faixas de espectro eletromagnético, e os mais comuns, mais utilizados pela população, está ali na faixa entre 60 e 100 Hz, que é exatamente a faixa que compreende o espectro de frequência extremamente baixa e o de frequência muito baixa. A frequência extremamente baixa, como o próprio nome já diz, ela tem uma baixa frequência, mas ela apresenta alguns usos práticos. Ela foi utilizada durante o período de guerra. Ela foi muito utilizada durante o período de guerra. Apesar de ser incapaz de transmitir voz, ela podia transmitir códigos, como o código Morse. Também isso era facilitado porque por conta do seu grande comprimento de onda, ela tinha a capacidade de atravessar o solo e a água. Apesar disso, as frequências extremamente baixas apresentam algumas limitações no uso. Primeiramente, é o alto custo, que para produzir uma frequência dessa, com a magnitude necessária para alcançar essas longas distâncias através da água, da terra, ela precisaria de antenas quilométricas que possibilitariam então esse alcance. Também ela acabava sendo pouco eficaz, principalmente pela quantidade de dados que ela é capaz de enviar e também pela questão da comunicação unilateral, onde os grupos que tinham essas antenas eram capazes de enviar essas informações até a quem eles queriam que recebessem, mas dependendo da situação, como se fosse no abrigo ou no submarino, eles não teriam a capacidade de mandar uma resposta. Só foi justificado a utilização dessas frequências como troca de mensagens ou envio de mensagens nos tempos de guerra, como já foi citado anteriormente. Dando continuidade, falarei onde essas frequências podem ser encontradas. Bom, fontes naturais são as descargas elétricas atmosféricas, os raios, que estão abundantemente presentes na atmosfera terrestre. E fontes não naturais são as linhas de alta tensão, fiações elétricas e equipamentos que estejam nessa frequência de 50 a 60 Hz, o que acontece hoje em dia com a maioria dos equipamentos de telefonia, de comunicação, telefone, televisão, entre outros. Trabalham como soldador e eletricistas, por estarem diretamente ligados à exposição por cargas elétricas e fiação elétricas, e também à exposição residencial pelos equipamentos eletrônicos, como já foi citado anteriormente. Até os anos 2000, poucos eram os trabalhos que faziam a correlação entre as frequências extremamente baixas e sua indução ou agravamento aos casos de câncer. Então foi a partir de 2002, quando a Agência Internacional de Pesquisa e Câncer, a IACR, classificou essas frequências como sendo carcinogênicos, que começou uma série de trabalhos que faziam essa correlação entre campos magnéticos e frequência extremamente baixa e câncer. Aqui nessa tabela nós podemos ver os estudos associados entre a leucemia infantil e essas frequências magnéticas. Então aqui a maioria dos trabalhos que foram publicados então pela IACR são do tipo caso controle, onde eles vão avaliar uma população e o número de casos que houveram nela e atribuir alguns dados específicos
e alguns tipos de análise, como o OR, que é o Odds Ratio, que é a razão da possibilidade, que mede a possibilidade de algo acontecer ou não em um grupo. Draper e colaboradores, em 2005, a partir de um caso controle, onde ele analisou 6.605 casos, medindo a distância da residência para as linhas de tensões mais próximas, obteve um resultado de 1,7. Aí, a partir disso, nós temos que entender quando esses resultados são positivos, quando eles indicam que houve uma perturbação, indicam que houve um agravamento da situação, e quando eles não são. Se o resultado da razão da possibilidade for 1, quer dizer que não houve essa alteração. As frequências extremamente baixas não induziram ou não agravaram os casos. Caso ela seja menor que 1, quer dizer que essas frequências pouco induziram, e se for acima de 1, significa dizer que as frequências foram extremamente, induziram bastante a ocorrência ou agravamento dos casos de câncer. Aqui nós podemos ver, pelo trabalho de Draper e colaboradores, que o índice de possibilidade deu 1,7, ou seja, teve uma alteração, foi induzida pelas frequências, e aumentou ou agravou o número de casos. Em todos os outros casos que envolviam essa associação entre a leucemia infantil e as frequências, também notificou que as frequências estavam aumentando os danos causados pelo câncer ou induzindo o aumento do número de casos. Como podemos ver aqui, desse último trabalho, que também era de caso controle, e ele fazia medições focais à porta da casa, ou seja, ele media as frequências na casa das pessoas do caso, e nós podemos ver aqui esse valor extremamente alto em comparação aos outros valores, e em comparação também ao normal, que seria 1. Aqui, nessa tabela, temos os estudos avaliando a associação entre neoplasias do sistema nervoso central em crianças e a exposição aos campos magnéticos. Como nós podemos ver, a razão da possibilidade indica que essa frequência não alterou ou pouco alterou esses resultados, ou seja, ela não foi capaz de induzir ou agravar a situação. Agora, sobre os estudos avaliando a associação entre leucemia em adultos, apresenta alguns dados interessantes. Como nós podemos observar nessa tabela, o índice de possibilidade, ou a razão da possibilidade, indica que as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver ou agravar os estados de leucemia, os casos de leucemia. Na tabela, nós podemos observar que o índice de possibilidade, ou a razão da possibilidade, mostra que as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver ou agravar os casos de leucemia. Os dados mostram que as mulheres têm a maior possibilidade das frequências estarem interferindo nos casos, enquanto os homens ou pouco interferem ou não interferem. Em relação aos estudos que tratavam da indução das frequências extremamente baixas ao câncer, os trabalhos que correlacionavam as frequências extremamente baixas e o câncer de mama mostrou que há uma influência dos campos magnéticos e que eles atuam modificando o funcionamento natural e normal do organismo e modificando também os mecanismos de reparo. Aqui, no caso, o câncer de mama ele é induzido ou agravado pela mudança do sistema de melatonina, que coloca o câncer de mama como um desfecho possivelmente associado à exposição dos campos magnéticos. Nessa tabela, mostra os estudos avaliando a associação entre as neoplasias do sistema nervoso central em adultos e a exposição aos campos magnéticos. Aqui, novamente, nós podemos ver que há uma diferença entre os homens e as mulheres em relação ao índice de possibilidade, ou a razão da possibilidade, onde as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver o câncer, a desenvolver a neoplasia, do que os homens. Como nós podemos ver aqui, pouco alteração nos homens. Como nós podemos ver aqui, pouca é a alteração que as frequências extremamente baixas causam nos homens,
quando é comparado com a mesma alteração que vai ser causada nessa mulher. Muitos outros trabalhos também tentaram associar as frequências extremamente baixas com outros cânceres, como linfomas e os mielomas, utilizando padrões diferentes, como crianças e adultos. Esses estudos não formam um conjunto de informações suficientes para suspeitar de um risco associado à exposição. Essas são algumas de nossas referências que foram utilizadas nesse trabalho. Obrigado.